Muito bem, nós saudamos a todos na gloriosa paz do Senhor. Esse é o seu canal A Bíblia Diz e nós estamos, agora nesse segundo vídeo do nosso canal e o primeiro oficial tratando de assuntos especiais, assuntos teológicos, e hoje nós estamos trazendo, já que nosso canal é A Bíblia Diz e nós iremos falar da Bíblia, nós vamos falar o que é a Bíblia. Não é um vídeo falando especificamente de bibliologia, mas da Bíblia em si como um livro formado e da sua importância. Também falaremos dos livros apócrifos, ou deuterocanônicos, porque a Bíblia, uns dizem que ela tem 73 livros e foi acrescentada pelos católicos, e os católicos dizem, não, quem acrescentou foi o protestantismo e tal. E aí, qual é a verdade? Esse vídeo, ele define isso, Então nós iremos hoje falar sobre este assunto que tem como tema o que é a Bíblia, E o que são os apócrifos, não é isso? Então a gente vai, no nome de Jesus, aprender esse assunto para que depois nós possamos adentrar na Bíblia, como sendo a palavra de Deus, para a nossa instrução, nossa regra de fé e prática, para o nosso elevo espiritual. Então eu quero ler aqui um versículo na Bíblia Ave Maria, Bíblia Ave Maria. Nós falamos da Bíblia sem puxar sardinha para nenhum lado, certo? Nós temos a fé na Bíblia, cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos crentes em Jesus Cristo, mas respeitamos todo tipo de fé. Eu creio na Bíblia, certo? Eu creio em Jesus Cristo, no Deus eterno, na Trindade. Então nós estamos falando da Bíblia Sagrada e nossos argumentos será mais comprovado, se assim o Senhor nos permitir, através da Bíblia Sagrada, tá bem? Eu quero ler, para dar início a esse vídeo nosso, Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo 4, na Bíblia Ave Maria, editora Ave Maria, Bíblia Sagrada, 6 e 4 diz assim: Ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5, 6, 7, 8. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ou te deitares, ou ao te deitares e ao te levantares, hás de prendê-los à tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais das portas de tua casa. Tu os escreverás, repetindo, nos umbrais e nas portas da tua casa. Essa é a Bíblia Ave Maria e nós estamos lendo ela para você. Depois a gente vai ler aqui outras versões falando da Bíblia Sagrada. Muito bem. Eu quero ler aqui o que é a Bíblia e sua utilidade e o que são apócrifos nessa apostila de Billy AJL, que fala sobre o grito do cristão brasileiro, a Bíblia, a Constituição Federal e o movimento LGBT. Não é que a gente vai falar sobre isso agora, nesse momento, mas ele escreveu essa apostila e ela fala sobre a Bíblia, a Constituição Federal e o movimento LGBT. Então, nessa apostila, que foi escrita pela minha pessoa, na página de número 15,
nós temos esse ponto importante, que é a Bíblia, uma constituição divina humana, né? Mas por que divina humana? Porque a própria Bíblia já é uma prova da existência de Deus, né? Quando nós pegamos na Bíblia, é a história do povo de Israel, né? Com o seu Deus, o envolvimento, entrelaçamento de Deus e de seu povo. Assim como o Brasil tem a sua história de fundação, de início, de como se iniciou o Brasil, também a nação de Israel tem a sua história. E o livro de história que conta o surgimento da nação de Israel é a Bíblia Sagrada. Essa é a Bíblia de Estudo Almeida, atualizada, muito indicada, muito boa, eu recomendo. Então, tá aqui, vamos ver como está escrito aqui, né? Porque a Bíblia é considerada uma constituição divina humana? Isso é o que nós pretendemos responder nesse momento. Pois bem, a palavra Bíblia vem do vocábulo grego biblos, que significa livros pequenos ou conjunto de livros. Esse conjunto é conhecido no Antigo Testamento como cânon, isto é, coletânea dos escritos dos livros sagrados que formam o bojo completo para indicar esse tão inspirado e inspirador conjunto de livros sagrados do Antigo Testamento. Certo? Então, quando nós pegamos esse livro, temos em mente que ele tem 66 livros aqui dentro, certo? É a palavra de Deus, a Bíblia, e ela contém aqui dentro 66 livros. Bíblia porque é uma diminuição do termo biblioteca, né? Da palavra biblioteca, que na verdade é uma biblioteca que contém 66 livros. Mas 66 e não é 73, né? E aí, nós vamos responder essa questão para você. Mas antes eu quero ler aqui a definição do Dr. Claudionor Corrêa de Andrade, né? No seu dicionário de teologia, né? Dicionário teológico, ele apresenta esse seguinte parágrafo que diz assim: Bíblia, cânon da Bíblia, né? Do grego, Bíblia, coleção de pequenos livros, mas canon, ou mais canon, né? Vara reta de medir, coleção dos livros do Antigo e do Novo Testamento, reconhecidos pela Igreja cristã como divinamente inspirados e acatados como a única regra de fé e prática pela comunidade dos fiéis. No Antigo Testamento, o vocábulo canon é encontrado em diversas passagens, como esta de Ezequiel. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa e, na mão do homem, uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado e um palmo. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Com o passar dos tempos, a palavra começou a adquirir outra conotação, aquilo que servia de norma ou regra. É com este significado que Paulo, apóstolo São Paulo, né, usa. E todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas capítulo 6 e versículo 16. Quando da aferição dos livros que compõem a Bíblia Sagrada, os doutores da igreja foram justamente buscar esta palavra para denominar o conjunto de regras a ser usado na seleção dos escritos realmente sagrados. Dicionário de Teologia, Claudionor Corrêa de Andrade, CPAD, 21 edição, impressão 2012, tiragem 2000, está aqui essa definição muito importante do dicionário do Dr. Claudionor Corrêa de Andrade. Muito bem.
eu não vou me preocupar aqui em falar muito bonito, eu sou muito transparente, né? Não adianta eu aqui querer mostrar-me de uma chapição, ter cuidado para não errar, se eu tenho dificuldade para me pronunciar, até porque sou rurícola, como já foi falado, e é assim mesmo, nós não temos uma convivência com pessoas eruditas e somos simples. Mas espero que você tenha compreendido aí a leitura, e qualquer coisa você volta aí o vídeo, repete e tal. E eu indico para você o dicionário do doutor, que é muito bom. Muito bem. Há algo aqui, agora é o autor escrevendo, né? Ele diz assim: há algo que eu pretendo esclarecer, pois quanto à informação do cânon dos escritos sagrados do Antigo Testamento, a Bíblia, há uma interrogação que não quer calar, a saber, as Bíblias, olha bem, olha que questão tão importante que foi levantada aqui. As Bíblias são diferentes? Isto é, a Bíblia dos católicos romanos e a dos crentes cristãos protestantes são diferentes? Elas são dignas de credibilidade? Então tá aqui. Aqui o autor responde: são diferentes? Não, não são. São dignas de credibilidade? Sim, são. Totalmente. Mas à frente diz assim: mas há uma grande diferença entre o conjunto dos livros do Antigo Testamento nas Bíblias que são comumente chamadas de Bíblias católicas das Bíblias protestantes. A saber, a Bíblia que é considerada católica, eu estou usando óculos e além disso leio muito ruim. Considerada católica, né? As Bíblias que são consideradas católicas não alterou seu sentido no que diz respeito à originalidade do cânon hebraico do Antigo Testamento, que são 66 livros, mas é fato que houve uma aceitação de outro conjunto de mais 7 livros, que são considerados apócrifos, isto é, inautênticos, ok? A Bíblia Tebe das edições Loyola confirma este fato, pois ela é uma Bíblia que é considerada católica e ela não esconde essa verdade. Eu mesmo a dou muita credibilidade, assim como a dou às outras traduções existentes, por ser entre elas uma das traduções mais confiáveis do mundo, sem menosprezar as demais. Muito bem. Você está entendendo a leitura que eu estou fazendo aqui? Com certeza. Então, veja bem. A Bíblia Tebe, que é esta Bíblia aqui, ela mostra, certo? Ela mostra, Tebe, que é traduções ecumênicas bíblicas, né? Ela mostra que tem nela 7 livros apócrifos que foram acrescentados, né? Oficialmente acrescentados. E daqui a pouco a gente vai ler aqui o relato que ela mostra, e que isso não altera a sua legitimidade nos seus 66 livros. Apenas existem 7 livros a mais que são apócrifos, não é isso? Ou deuterocanônicos. Então, continuando. Pois não se trata de desonra, mas de um modo de considerar outros livros dignos de serem agrupados ao cânon das Sagradas Escrituras. Um erro, mas que não mudou a originalidade hebraica da Bíblia, certo?